pessoal! Hoje a gente vai falar no módulo 2 sobre os revestimentos e suas características. A gente vai falar sobre porcelanatos e cerâmicas. Vamos lá? Então, no módulo 1 eu falei sobre os materiais naturais e industrializados, mármores, granitos e quartzos, né? Hoje a gente vai falar do porcelanato, que é um material industrializado, passa por um processo de prensa e queima, até chegar ao consumidor dentro dos acabamentos que a gente conhece. Eu vou começar, aliás, eu decidi começar principalmente pela diferença entre a cerâmica e o porcelanato. Muita gente tem essa dúvida, né? Na prática, é quase impossível você saber quando eles são muito parecidos no acabamento. Mas a principal diferença entre eles é o seguinte: o porcelanato e a cerâmica eles são até bem semelhantes, o que pode acabar gerando essa confusão, mas a principal diferença está na fabricação. A cerâmica ela é composta por argilas e alguns materiais e ela é prensada e aquecida a 850 graus Celsius. O porcelanato ele já é composto mais de porcelanas, alguns materiais mais nobres e tem um aquecimento de 1200 graus mais ou menos no processo de fabricação dele. Isso significa que quanto maior essa temperatura, mais resistente o material é. No visual, você só consegue perceber algumas diferenças em relação a, por exemplo, sofisticação. O material porcelanato é mais sofisticado, ele tem um acabamento mais uniforme, a cerâmica você já encontra ela mais desenhada, em veios diferentes. Basicamente é isso. A manutenção, eles são até parecidos, não tem muita diferença, ok? Vamos falar um pouquinho também sobre as classificações, né? Algumas curiosidades, só para vocês entenderem. Lá no módulo 1 eu falei sobre a dureza dos materiais e por que isso era importante na manutenção. Aqui a gente vai falar do PEI. O PEI é uma classificação de uso de porcelanatos conforme a resistência à abrasão e a resistência química e física do esmalte. Então essas classificações elas são feitas de P2 a P6. Quanto maior essa classificação, mais resistente o porcelanato é. Quanto menor, menos resistente, mais sensível ele é. Então, o porcelanato de classificação P2, por exemplo, ele é indicado só para paredes. Por quê? Porque ele tem baixa resistência, baixa absorção. Já o P3, ele já pode ser indicado para pisos e áreas internas, ele já tem um pouquinho mais dessa resistência. O P4, ele consegue atender as áreas externas e internas residenciais. O P5 ele já tem uma resistência boa para áreas comerciais de tráfego mediano. Já o P6 eles são os tops, eles são os mais resistentes e estão liberados para qualquer tipo de ambiente. É legal saber disso porque muitas vezes você não precisa estar comprando um porcelanato P6 para colocar num revestimento de parede, por exemplo. E também é importante saber porque você pode estar colocando um porcelanato inadequado num ambiente que não é favorável para ele. Aqui eu estou mostrando para vocês os 3 porcelanatos mais conhecidos, que é o polido ou técnico, o esmaltado e o amadeirado. O polido ele é um material liso, sem brilho. O esmaltado recebe no acabamento dele uma camada de esmalte, né, e ele é altamente brilhoso. E o amadeirado ele recebe pigmentação imitando a madeira. O polido, gente, ele é considerado massa única, porque ele não tem essas camadas de pigmentação e esmalte, conforme os outros têm. Eu vou falar um pouquinho sobre as patologias mais comuns, algumas são até repetidas do módulo 1, mas elas são comuns nesses materiais também. Então vamos conhecer um pouquinho cada um deles. A gente vai falar primeiramente do embaçamento da opacidade. Vamos lá? Aqui no embaçamento e opacidade, na verdade, tem 3 situações que eu vou citar que não são propriamente patologias, mas são comuns no material. Muito fabricante entrega o porcelanato com uma película ou uma cera protetora e aí quando chega na hora da colocação, o consumidor verifica que o material tem pontos de embaçamento. Isso, na verdade, é apenas uma película e pode ser resolvido facilmente com um produto adequado para fazer essa remoção. Tá? Detergente comum não consegue fazer, detergente alcalino não consegue fazer. Tem realmente produto para você fazer essa remoção de película. Muita gente faz indicação de alguns e outros, a gente vai ver um pouquinho mais à frente qual é o mais indicado. Alguns materiais também apresentam algumas névoas, né? Névoas, elas quando você olha contra a luz, você vê
uma irregularidade de brilho ali, e a névoa, infelizmente, você não consegue resolver manualmente. Já tem produto de recuperação profissional com maquinário que resolve, mas manualmente você não consegue resolver. Não adianta passar cera, não adianta passar detergente, elas vão permanecer ali na superfície. Outra situação de embaçamento ou opacidade é a aplicação de cera inadequada. Gente, o porcelanato ele é muito fechado. Se você aplica uma cera muito densa, muito grossa ou de outro revestimento, você pode saturar o material e aí você tem um resultado de superfície embaçada ou engordurada. A cera ela precisa estar mais fluida, ser própria para esse material. E de vez em quando tem que remover ela com um alcalino, senão você vai ter o mesmo problema mais para frente. Aqui, conforme eu falei, eu vou explicar para vocês o produto que faz a remoção da película com polimento, tá? Muitas vezes é recomendado, eu já até vi em alguns sites, a remoção da película com saponáceo, enfim. O saponáceo realmente ele faz a remoção da película, mas ele não tem na composição dele partículas polidoras. Então, visualmente você pode nem perceber no momento, mas ele pode baixar um pouquinho o brilho do material. E se ele for usado com muita frequência, pode acontecer gradativamente. A Bellinzone ela tem o renovador de porcelanato, que ele tem essas partículas polidoras, então ele consegue fazer uma abrasão para remoção dessa cera, né, dessa película, além de proporcionar um polimento manual, resultando num brilho da superfície. Então a gente faz a recomendação desse produto para remoção, sem qualquer tipo de agressão ou baixa de brilho. Vamos falar da próxima patologia, que é a patologia mais comum que tem entre os revestimentos, que são as manchas e as queimaduras. Gente, eu já falei, vou bater na tecla, a mancha ela é diferente da queimadura. As manchas elas são causadas por penetração de alguma substância. Mas Tabata, o porcelanato ele é muito fechado, ele não mancha facilmente. Realmente, eu tenho que concordar com vocês sobre isso. Mas se você deixar ali a substância o tempo inteiro, por horas, sem limpar, o que pode acontecer, você nem imaginar, não, mas eu limpo super a minha casa, mas às vezes você pode nem ver. Ela vai penetrar. O porcelanato ele tem um pouco de junta seca, quase nenhuma disjunta, e ela pode entrar por ali no rejunte e causar a mancha. A água ela penetra em qualquer superfície que tem um mínimo de absorção, e isso também pode causar uma mancha. A queimadura ela é uma agressão à superfície, conforme eu já expliquei, né? Você está queimando o material. Mas aí, se essa queimadura não for visível logo, você está queimando o acabamento dela. Você pagou por esse acabamento, você está utilizando um ácido e aí você está queimando o acabamento do que você pagou. Isso pode não ser visto de uma primeira vez, mas à medida que o tempo passa você percebe isso. Nossa, o material era mais brilhoso, o material tinha mais cor, justamente porque você está agredindo o material na superfície com algum produto inadequado. Que produtos são esses? Esses são os produtos que podem ser nocivos ao porcelanato e é bem comum as pessoas usarem. Soluções com cloro, ácido, água sanitária, soda cáustica, acetona, amoníaco. Gente, não utilizem esses produtos. Eles atacam quimicamente a superfície, deixando com aparência esbranquiçada, fosca ou com distorções de brilho. Volto a falar, pode não ser num primeiro momento que você veja, mas com o passar do tempo, com certeza você vai verificar esses problemas na superfície. Como que a gente soluciona isso? Como que a gente remove algumas manchas e como que a gente pode prevenir? Vamos ver no próximo slide. Para a remoção de manchas, você tem duas opções, que é o papa-manchas da Bellinzone na versão líquida ou em pasta, né? A versão líquida para manchas orgânicas, a versão em pasta para manchas oleosas. E para a prevenção, eu sempre indico a impermeabilização. E aí volta a primeira pergunta. Nossa, mas o porcelanato é tão fechado, ele precisa impermeabilizar? Sim, precisa. Nenhum material é 100% impermeável. Algum grau de absorção ele vai ter. E se você puder proteger esse 0,1, 0,5 que o porcelanato tem de absorção, melhor ainda. Lembrando que o impermeabilizante ele não altera a característica, ele não forma película, ele é fácil de aplicar, ele aceita emenda depois da aplicação. Como assim aceita emenda? Eu apliquei numa parte do material e dali a um tempo eu quero aplicar de novo. Você não precisa aplicar no piso todo, você vai na parte onde você quer impermeabilizar e faz, porque como ele não altera a característica do material,
não vai haver qualquer problema de mudança de aparência na parte aplicada. Aqui, gente, eu mostro para vocês o Idea Gold. O Idea Gold ele é um impermeabilizante à base de nanotecnologia, muito indicado para áreas gourmet, porque ele protege contra água, óleo, manchas orgânicas, café, vinho e tem uma alta capacidade de penetração. Atenção! Impermeabilizantes tem de vários tipos, efeito natural, que impermeabiliza só contra água, que impermeabiliza só contra água e óleo. Eu estou passando aqui um impermeabilizante mais completo da linha, é o mais top, mas você tem outras opções dentro da nossa própria linha que pode impermeabilizar só contra água e contra óleo. Por que eu estou explicando isso? Porque dá a impressão que só tem para áreas gourmets. Não. Você também pode fazer a aplicação de impermeabilização contra água e óleo em áreas não gourmets, para você não precisar estar aplicando um impermeabilizante tão top assim, pois o custo do outro é mais baixo. Então, Tabata, você me falou que eu não posso estar usando só da cáustica, não posso estar usando isso, não posso estar usando aquilo, o que eu posso usar? A Bellinzone é especialista em revestimentos, então a gente tem aí o limpa porcelanato dia a dia, para fazer a limpeza conforme o próprio nome diz, todo dia ali que você tiver necessidade, sem nenhuma agressão, sem qualquer baixa de brilho, e você consegue manter o seu material limpo e bonito, né? Ele não vai ter qualquer tipo de problema, ele pode ser utilizado dia a dia, cada 2 dias, sempre que você tiver necessidade. O limpeza pesada, ele já é indicado para aquelas situações mais, conforme o nome próprio fala, né? Pesada, uma pós-festa, recebeu pessoas na sua casa, ou está há muito tempo sem fazer uma boa limpeza, está só com o dia a dia, você opta pelo limpeza pesada. Os 2 produtos são concentrados, podem ser diluídos, têm um altíssimo rendimento. O limpeza pesada ele é alcalino, ele não tem nada de ácido na composição para agressão do material. A próxima patologia que a gente vai falar é sobre oxidação. E eu risquei aí a oxidação ascendente, porque a oxidação ascendente ela acontece por contaminação do próprio óxido de ferro que vem no material, né? E aí em contato com a umidade ela sobe. Mas isso é comum em materiais naturais. Em materiais industrializados isso não acontece. Então, desconsiderem a ascendente, vamos considerar somente a descendente. A descendente ela é causada por contato com qualquer objeto agente. Pode ser que você tenha superfície com esse tipo de aparência aqui, que no caso foi uma grelha, mas pode ser botijão, pode ser lata de tinta, pode ser prego, pode ser palha de aço. N situações que podem causar essas manchas. Aqui, conforme eu falei, né, os slides, essas manchas de oxidação descendente que vêm de fora para dentro do revestimento, eles são causados por contato com objetos agentes dessa contaminação. Como remover e como prevenir? Vamos lá ver? A solução para oxidação descendente é o produto chamado Tafigel. Ele não tem ácido na composição, remove a ferrugem rapidamente e não tem nenhuma agressão no material. Usem sem medo. No caso da prevenção, é evitar mesmo o contato com os objetos agentes dessa mancha. Não tem jeito. Mas caso a mancha aconteça, você já consegue fazer a remoção rapidamente. Aqui, gente, eu recebi um vídeo de uma cliente na semana passada que usou o Tafigel pela primeira vez. Vamos ver a aplicação, como é que fica? Removendo a ferrugem com Tafigel da Bellinzone. Utilizamos ele num piso de porcelanato liso. Aplicamos por toda a superfície do piso com a bucha não abrasiva. Espalhamos pelo piso. Depois esperamos agir 4 minutos em média. Essa cor roxa que aparece é justamente a ação do produto onde tinha mancha de ferrugem. Então, toda essa superfície estava enferrujada. Depois disso, fizemos a limpeza com um pano úmido. Essa manchinha que ainda ficou, nós aplicamos Tafigel novamente para que removesse toda. O terceiro passo, aplicação de detergente neutro na superfície do piso para limpeza. Retiramos com pano úmido. Então, pessoal, vocês viram no vídeo como é fácil utilizar esse produto. E vou repetir, você pode utilizar ele em todos os tipos de revestimento, que ele não vai causar nenhum dano ao material. O que pode acontecer é que se você deixar o produto secar sobre ele, esse roxinho penetrar no material, aí você tem um pouco de trabalho depois de remoção
com um detergente alcalino, mas não deixem secar. É 5, 10 minutinhos, você faz a remoção e repete a operação. Só isso. Falando da próxima patologia, a gente não pode deixar de falar sobre os arranhões e riscos, né? Na verdade, essa patologia ela acontece em qualquer revestimento. O que causa mais elas, conforme eu já falei, são os tráfegos das pessoas. Os sapatos carregam areia. Arrasto de móveis, rodinhas de cadeira, rodinhas de cadeirinha de bebê, carrinho de criança, né, brincando ali sobre a superfície, raspadores, objetos pontudos, esponjas de cozinha do lado verde, esse é muito comum esse erro, e acessórios abrasivos. Vamos ver como é que a gente pode fazer para resolver, né? Tem uma limitação de solução para fazer manual, mas tem algumas soluções que a gente pode apresentar para vocês. Vamos tocar o barco aqui. Então, tem solução rápida? Tem, depende, né, da recuperação manual para arranhões e riscos superficiais e só a recuperação mecânica em cicatrizes mais profundas. Como é que você descobre isso? Passando a unha, né? Onde a unha agarrar, trata-se de uma cicatriz mais profunda, você precisa de peso e um produto mais abrasivo para fazer o polimento. Se acaso a unha passar, você consegue fazer a remoção facilmente com o produto que eu vou indicar agora para vocês. Olha aí ele de novo, um renovador de porcelanato, exatamente. Como ele tem por partículas abrasivas e polidoras na composição, ele consegue, além de remover a película, conforme lá atrás eu mostrei para vocês, ele consegue também eliminar arranhões, riscos e manchas superficiais, proporciona o polimento, recuperando o brilho, né? E protege contra o desgaste para o dia a dia, porque cada vez que você vai ali polindo seu material, mais fechadinha a superfície fica. E auxilia na manutenção de cor do material também. Gente, ele pode ser aplicado com mop, não tem também segredo nenhum, a aplicação dele é super rápida, ele é cremoso, você coloca ele sobre a superfície, vem com mop, aplicando, deixa 5 minutinhos e remove. Uma dica, quando a gente fala para seguir 5 minutos, sigam essa dica, não deixem o produto por muito tempo no material, além do que o fabricante indicou. Tá? A gente às vezes tem uma cultura de quanto mais melhor. Não funciona. Tá? Façam como o fabricante, no caso a Bellinzone está falando como fazer. A próxima patologia que a gente vai falar é a do desgaste de tráfego e da perda de cor. Né? O porcelanato está suscetível a isso também. O desgaste de tráfego perde o brilho, né? Consequentemente ele perde a cor também, principalmente em materiais mais escuros. Alguns materiais eles sofrem também a ação dos raios UVs, que consequentemente tem a perda de cor, e as queimaduras em geral, né? O contato com limão, com a urina do pet, a laranja, isso pode dar uma queima no brilho do material. Algumas soluções que a gente tem aqui é para ativação de cor, né? Conforme eu sempre explico, brilho é diferente de cor. Às vezes você tem um material brilhoso, porém ele está sem cor. O exemplo está claro aí no Realscore Black, onde você tem um material brilhoso de um lado, brilhoso do outro, porém sem cor. E aí você consegue, com a ativação do cor, fazer com que o material fique mais bonito ainda. No caso do material do porcelanato amadeirado, é muito comum que ele fique rústico, que ele vá perdendo a cor, desmerecendo a cor conforme o tráfego, o contato com o sol, com a água, com o cloro, principalmente se ele está utilizado ali perto da piscina. Hoje você tem a solução com Realscore Incolor. Ele hidrata o material e protege contra a absorção de água também, fazendo com que a cor dure mais tempo. Mas, Tabata, qual é a durabilidade disso depois? Depende muito do desgaste do material após a aplicação do produto. Não adianta aplicar o produto e depois você vir com produtos inadequados ali, ácidos, porque você vai ter que reaplicar ele em menos tempo. Em áreas de alto tráfego, você vai precisar aplicar ele mais vezes. Em área de baixo tráfego, menos vezes. Então, é conforme a necessidade. Então é isso, pessoal. Semana que vem eu devo estar lançando o próximo módulo falando sobre o piso vinílico e o piso laminado de madeira. Trazendo algumas dicas aqui para vocês, coisas rápidas e fáceis para vocês aprenderem um pouquinho mais. É isso.
Qualquer dúvida vocês podem buscar informações na TV Bellinzone, no Instagram da Bellinzone, Bellinzone Brasil, me acompanhar aqui no Instagram também, porque eu tenho colocado algumas dicas bem legais. E para vocês, né, que quiserem tirar dúvida de vocês, também podem comentar que a gente vai responder. Um beijo, tchau!